Olá, gente, ao canal. Meu nome é Samantha Siqueira, que eu falo um pouco das minhas realidades, como eu saí da pobreza e alcancei um novo patamar financeiro através de estudo, de conhecimento, mas não é o conhecimento de faculdade não, viu? Falando do conhecimento de vida, coisas reais, práticas que fizeram totalmente eu mudar a minha situação financeira e da minha família também. E detalhe, se você já me acompanha aqui no canal, hoje tem uma historinha aqui do meu pai. No vídeo de hoje eu vou falar como foi que eu fiz para fazer o meu pai ser isento de pagar IPVA. E também se você pode ser isento. Então fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com o resultado. E detalhe, gente, ainda existe também aí um direito e uma profissão no nosso Brasil que pode fazer você ser isento ou reduzir se você não se encaixar nos critérios. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que isso daqui vai mudar a sua forma de você pagar o IPVA deste ano, hein? Isso aqui é vídeo de utilidade pública. São casos reais que você pode alocar no seu dia a dia. E tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo tem embasamento legal, não foi nada da minha cabeça. Então vamos lá. Muita gente acha que isenção de IPVA é só para quem é PCD ou para um carro muito antigo, mas isso não é verdade. A legislação ela muda de estado para estado e existe mais situações que dão direito à isenção do que as pessoas imaginavam. Então, quando nós conseguimos pela primeira vez na vida adquirir um carro, nós pagávamos um IPVA de R$ 2.000. Detalhe, nós éramos da pobreza, da renda baixa, porque hoje você é medido no nosso Brasil pela sua classe social. Então, na época, nós éramos da baixa renda, então éramos considerados pobres, sim. Quando nós mudamos a nossa situação financeira, adquirimos um carro. E detalhe, adquirir um carro é maravilhoso, muda a sua situação, te dá independência. Entretanto, as contas chegam. E aí é que está a questão, como pagar. Então, nesse período que a gente começou a verificar, o IPVA do meu pai vinha mais de 2.000, não era 2.000 não, era mais de R$ 2.000. E agora, como pagar, né? É legal comprar, é legal adquirir, mas também precisa ser pago. Antes de darmos início nessa história, temos que entender o que é o IPVA. O IPVA ele é um imposto estadual de um veículo previsto na Constituição Federal, tá? Siqueira, mas como é que você sabe tudo isso? Você é formado em direito? Não, a vida que me obrigou a aprender isso. Porque como eu consegui fazer o meu pai reduzir uma dívida e ser isento de pagar água, de pagar luz, eu também comecei a pegar o gosto de aprender outros tributos, outras isenções que poderiam, com conhecimento, eu consegui fazer meu pai ser isento de pagar água, de pagar luz, de pagar alguns tributos que tiram dinheiro do nosso bolso todos os meses e que nos fazem falta quando nós precisamos, carecemos dessas verbas. Então, quando eu percebi que a questão não é você pobre, toda a sua realidade é o seu conhecimento. No canal, que eu enfatizo como eu fiz o meu pai parar de pagar IPTU, como meu pai foi isento de pagar água, de pagar luz, tudo isso dentro do embasamento legal. E você sabia que existe? Será que você está pagando? Será que você deve realmente estar pagando a sua conta de luz? Será que você deve estar pagando a sua conta de água? E detalhe, será que você também não tem direito a ser isento de pagar aí o IPTU? E será que você sabe também que o seu IPTU ele pode ser parcelado? Pois é, se você que paga seus tributos todos os meses, você deveria conhecer quais são os seus direitos como cidadão brasileiro, porque o seu bolso vai agradecer no final do mês. E se você reclama que as suas contas estão chegando altas, mas o que você está fazendo para mudar a sua situação financeira? Não é? Então, foi isso despertar porque eu era pobre, mas eu não aceitava ser pobre, eu não queria ser pobre. Poxa, tu passa um mês todinho trabalhando, o seu salário indo embora, o feijão está com preço elevado, o arroz está com preço elevado, o seu salário não aumenta e você ainda continua aí pagando conta de luz, de água, que só tem a tendência a aumentar cada vez mais. Então eu já estava chateada, cansada dessa situação, então eu comecei a buscar os meus direitos, que é isso que você deve saber. Então, se você não quer perder tempo lendo livros como eu li, já se inscreve aqui no canal, assina o sininho das notificações e fica por dentro, porque aqui eu estou te mostrando casos reais. Aqui eu mostro o caso do meu caso, como eu saí de endividamento, mostro também um caso do meu pai. Eu uso muitas histórias do meu pai, ajudei várias pessoas fazendo consultoria. Então, no mínimo que eu te peço é que dê um like aqui como contribuição, tá? Então vamos embora para o vídeo não ficar muito longo.
Então, como dito, o IPVA ele é um imposto estadual, ele está previsto na nossa Constituição, lá no artigo 155, salvo engano, no inciso 3. Só que assim, cada estado ele tem as suas regras, seus prazos e seus critérios. Então, esses decretos, então, depende muito do seu estado, mas, entretanto, em síntese, a Constituição Federal, ela é que estabelece aí. O direito, ele existe, mas depende da legislação do seu estado. Então, por isso é tão importante você consultar corretamente. Aí, com todo respeito e consideração à história dele, que é a história de muitos brasileiros. Meu pai de um carro, e nisso meu pai não tinha mais condições de estar pagando, porque ele foi acometido por uma doença grave e ele não conseguia mais arcar com esse IPVA. Com os princípios da nossa base, com a Constituição Federal, lá dava direito ao meu pai de ser isento de pagar o IPVA. Então, eu solicitei junto à Cefaz documento de inserção que o meu pai tinha direito, né, por ele ter cardiopatia, e ele foi isento. Mas um detalhe, gente, importante também. Existem outras formas de você ser isento do seu IPVA ou você ter redução. Mas tudo também depende muito do seu planejamento, que é uma outra opção. Por exemplo, se você sabe que todo ano você tem que pagar o seu IPVA, pega o valor do seu IPVA e divide ele pela quantidade de meses ou então pela quantidade de dias até chegar próximo do seu pagamento. E você vai juntando esse dinheiro, você vai juntando devagarzinho sem pesar no seu bolso. Quando você vê, você já está com o dinheiro do seu IPVA. Mas isso é um planejamento financeiro, tá? Mas eu quero enfatizar o seguinte, que você também tem que conhecer os seus direitos, para não ficar pagando tributos indevidos. O que é tributos indevidos, Siqueira? Tributos indevidos são contas. Contas que você paga todo mês, são necessidades básicas que, se você tiver conhecimento, você pode ser isento, você pode ter reduções e seu bolso agradece e seu dinheiro rende cada vez mais. Bom, então vamos lá. Mas quem tem direito à isenção de IPVA? No caso do meu pai, eu falei que ele era cardiopata, então ele tinha direito à isenção do IPVA, né? Pessoas também PCD, como deficiência física, visual, mental, severa ou autismo, TDAH, podem ter direito à isenção de IPVA. Pode ser o próprio condutor ou o não condutor. O veículo ele pode estar no nome do beneficiário ou do responsável legal. E normalmente há um limite de valor do veículo que varia de estado para estado. Só que lembrando, quem é o interessado a ser isento de pagar o IPVA? É você ou é o governo que vai te dar de livre e espontânea vontade? É claro que é você, né, criatura? Você que é a pessoa mais interessada em ser isento. Não é o governo, não são as instituições. Eles, claro que não, isso não é automático. E é claro que essa isenção, essa redução, ela não é automática. Então você precisa solicitar junto à Cefaz do seu estado. Você precisa solicitar. É isso aqui merece like que eu vou passar aqui, hein? Merece like. Um detalhe super importante é que é você que tem alguma deficiência, seja física, visual, mental, severa ou não, tem autismo, você pode, além de ser isento, você também tem redução na hora da compra de um automóvel. Você sabia disso? Mas lembrando, depende muito da regra de cada estado, tá? Depende muito da regra de cada estado. Mas em lei vocês têm direito, você tem que verificar como que funciona essa diretriz no seu município. Outro detalhe, veículos antigos. Muitos estados, eles concedem isenção para veículos com determinado tempo de fabricação, como 10 anos, 15 anos, 20 anos ou mais. E em alguns estados a isenção ela pode ser total ou ser parcial, varia muito. Não adianta você fraudar porque vão descobrir, tá? Só para deixar bem claro. Produtor rural. Produtor rural tem gente que não dá nada pelo pessoal que está no interior, né? E eles também merecem respeito, gente. Eles são dignos disso. Os produtores rurais hoje eles têm muito benefício. Vocês sabiam disso? E um deles é ser isento de pagar veículos utilizados aí para o uso deles. Mas não é o uso de carro de passeio, não, tá? Eles são isentos de pagar caminhonetes, veículos de carga leve, desde que eles tenham um uso comprovado para a produção. Então, eles também são isentos disso.
Outras instituições que elas são ou entidades que elas são isentas de pagar são igrejas, ONGs, em alguns estados, não são todos também. Bom, mas enfim, eu não vou me aprofundar nisso, porque aqui o meu canal é voltado para pessoas físicas que querem realmente sair da pobreza. Agora, Siqueira, qual é aquela profissão a isenção de pagar IPVA? Bom, gente, essa profissão é muito mais simples do que muitos possam imaginar. Você sabe quem são? Os taxistas. Os taxistas. E você sabia que não existe uma burocracia tão grande assim para você ser taxista? Os taxistas devidamente cadastrados, que possuem um alvará ativo, eles podem ter isenção ou até redução do IPVA, fora que eles têm vários benefícios também, só para deixar claro, né? Então, normalmente, tudo que o taxista precisa é estar regulamentado com cadastro na prefeitura do seu município, o veículo tem que ser usado exclusivamente para atividade, ou seja, você pode utilizar o seu carro para uso contínuo, mas também que exerça atividade aí de taxista. E detalhe, você só precisa ter uma CNH e ter um curso para isso, voltado para essa área. Então, assim, o taxista, sim, ele pode ser isento ou ter totalmente redução do IPVA. Então, é bom você se. Agora você já sabe, né, que você pode aí estar se encaixando em alguma coisa. Então, quando isenção total, o que é? É quando a pessoa se enquadra nos critérios legais, ela não paga IPVA. Eu já citei os critérios legais aqui. Se você ainda não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo. E o que é redução? Isenção é uma coisa, redução é outra. Isenção total é você, tipo, você não paga. Redução é reduzir o valor do seu IPVA. Isso depende de estado para estado. Não é uma isenção total, mas é uma redução significativa no valor, não é não? Porque quem paga, por exemplo, R$ 2.000 de IPVA, pode pagar aí a metade, pode chegar até 80% de desconto. E também você pode fazer o parcelamento do seu IPVA, você sabia disso? Então, quem não tem isenção, não se aplica a isenção total, não consegue também ter a redução, mas você pode parcelar o seu IPVA, você sabia disso? Geralmente em até 3, 5 ou mais parcelas, conforme o seu estado. Mas às vezes as pessoas pensam que ela precisa pagar o IPVA de uma porrada só e pesa no bolso. Não, criatura, você não precisa pagar o seu IPVA de uma vez. Você pode parcelar o seu IPVA, é um direito seu, beleza? Então, se você tem direito à isenção ou à redução e não solicitou porque você acha que o governo, que as entidades vão lhe colocar automaticamente no cadastro, você está totalmente equivocado. Quem precisa é você, não é o governo. Então, o parcelamento ele não vai resolver o seu problema e você continua pagando algo que talvez não deveria por desconhecer os seus direitos. Não conhecer os seus direitos é o maior erro das pessoas, é achar que a isenção vem automática e ela não vem, porque se viesse meu pai já tinha sido isento e ele só foi isento porque eu fui atrás disso. Então, se você não pede, não protocola e não acompanha, o sistema vai continuar lhe cobrando sim. Acorda, criatura, que quem tem interesse é você, não o governo. Beleza? Informação certa pode te economizar milhares de reais aí durante o ano inteiro. Então, se você gostou desse conteúdo, achou interessante que eu estou te falando aqui a realidade, já deixa o seu like, já curte, se inscreve e compartilha com alguém que você conhece que está querendo ter um carro ou já tem um carro, está endividado, está se escondendo aí do pessoal do Detran, porque não pagou o seu IPVA, está com o licenciamento dele irregular e quer realmente conhecer os seus direitos, já compartilha esse vídeo aqui para quem realmente está precisando desse suportezinho, que às vezes sofre, não é porque é pobre não, é pelo fato que não tem conhecimento. Então, até breve.